Olá a todos, hoje lhes trago mais um podcast. Hoje novamente nós iremos conversar sobre trabalho. É um assunto, uma abordagem que eu gosto de utilizar aqui. E no decorrer do podcast eu irei moldando onde eu quero chegar. Então vamos lá. Cara, uma coisa que acontece dentro do trabalho, de quando você consegue um emprego, né? Que você assina a sua carteira e aí você vira CLT, é alguns colegas de trabalho cismar com você sem você ter feito nada. Isso acontece muito. Geralmente, quando a gente chega dentro da empresa, tem uma questão cultural que eu percebi que os funcionários que são mais antigos, né, e etc., eles acreditam que são os donos da empresa. Parece que eles são os acionistas majoritários, né, que são parentes dos donos. Então, a impressão que se tem é esta, né? Quem trabalha e está inserido no mercado de trabalho sabe como funciona. E aí, muitas vezes, em uma dessas daí, né, às vezes não precisa nem ser funcionário antigo. Aqui eu cito uma coisa geral, uma situação mais generalizada, mas acontece muito com os funcionários antigos também, né? Mas também acontece com os funcionários novos, certo? A pessoa entra ali, chega ali no trabalho e ela acha que ela é dona da empresa. E aí acontece muitas vezes das pessoas cismarem com você sem você ter feito absolutamente nada, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, igual tinha um cara no meu serviço. Aconteceu com várias pessoas, mas eu vou citar um exemplo aqui. Tinha um cara que chegou no meu serviço, esse é um exemplo de pessoa nova dentro da empresa, né? E esse cara tinha uma questão comigo que eu nunca entendi, eu saí de lá sem entender, que era ficar falando mal de mim pelas minhas costas, ficar denegrindo a minha imagem, né? E ficar me menosprezando pelas costas, falando mal de mim, falando mal dos meus estudos, falando mal das coisas que eu fazia, e eu nunca entendi, né? Eu sempre fui muito elogiado dentro do meu trabalho, sempre desempenhei o meu trabalho muito bem, e esse cara, ali na área que eu ficava, ele é um dos que ia na contramão. Inclusive eu saí da empresa sabendo que esse cara falava mal de mim. Eu não falava mal dele, eu não tinha problema com ele, certo? Na verdade, eu nunca tive problema com ele, assim, de eu chegar e falar algo pra ele, né? E quando ele me via, ele sempre agia com extrema falsidade. Então, nunca teve motivo e ele era um cara que estava ali sempre tentando manchar, denegrir a minha imagem. E isto é algo que vai acontecer, tá? Eu estou citando um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo com outras pessoas também, né? O cara ser ali na dele, gente, tô falando pra vocês, o cara ser totalmente ali na dele, fazer só o trabalho dele e ainda ter gente que queria, e ainda aparecer, né, gente que falava mal do cara, entendeu? E eu ficava pensando, pô, cara, mas ele é tão na dele, não, nem conversa com essa pessoa, por que essa pessoa está tentando manchar a imagem, né? E, infelizmente, isso vai acontecer muitas vezes, tá? E serve aqui como conselho para as pessoas mais jovens que vão entrar dentro do mercado de trabalho, né? Que vão começar a trabalhar formalmente. Infelizmente acontece. Às vezes você vai entrar e uma pessoa vai cismar com você, ou mais de uma pessoa vai cismar com você, e acabou, cara. Aquela pessoa ali, ela vai estar sempre falando de você, cria uma ancoragem e a pessoa meio que vai te perseguir. E a melhor maneira de você lidar com isso é ignorar, certo? É ignorar, igual, por exemplo, eu saí do meu emprego, me mandaram embora. Eu tinha pedido, né, para quando tivesse oportunidade eles me demitissem. Fui demitido e saí ignorando esse cara. E ignorando os outros também, né? Então, a resposta é ignorar. Soube que tá falando, né? Que estão
comentando, que estão tentando te diminuir, te denegrir, finja que aquilo... Finja não, né? Na verdade, isso deve não ser nada para você. O que os outros falam não deve ser levado em consideração e com tamanha relevância. A menos que prejudique de fato, aí sim, né? Também não pode deixar as pessoas prejudicar. Mas leve aquilo como se não fosse nada. Escute, mas não absorva, entendeu? Ah, fulano de tal tá sempre falando de você é tranquilo, não entendo por quê. Escute e não absorva. Entrou num ouvido, saiu no outro, vida que segue, entendeu? Este é o comportamento adequado para lidar com esse tipo de gente, né? É necessário que você seja uma pessoa mais estoica, né? Que você seja mais tranquilo e releve. Porque infelizmente vai acontecer, e pelo que eu reparei, isso acontece em todo lugar, cara. Que você chega para trabalhar, até nos lugares que eu cheguei para trabalhar que não eram serviços de carteira assinada, né, que eram serviços ali mais informais, eu reparei que isso acontecia. As pessoas ali cismar com você, acabou, né? Aí tentava falar de você, tentava falar dos outros e transformar a vida da pessoa um inferno, né? Infelizmente vai acontecer, acontece e é preciso desenvolver inteligência emocional para lidar com isso. E eu expliquei como que se desenvolve essa inteligência emocional. Aprender a ouvir, né? Escutar. Ah, tá falando. É sempre importante saber, entender quais são os possíveis inimigos do local e deixar sair pelo outro ouvido, né? Ter paciência, ter controle emocional para lidar com a situação e seguir a vida ali no trabalho e entregar o que tem que ser entregue, certo? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.